Um detalhe importante, nós vamos fazer esse processo de ambusar o paciente antes da intubação se não houver um pequeno detalhe. Se esse paciente ele não for COVID. Se esse paciente for COVID, nós não vamos ambusar esse paciente. Nós vamos apenas ligar. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Jornada Avança Físio. Meu nome é Diego Ferreira e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito perguntado, que é qual é o papel do fisioterapeuta na hora da intubação. Então, para que a gente possa saber qual o papel do fisioterapeuta na intubação, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que acontece quando um paciente vai ser intubado. Beleza, então quando a gente identifica, quando ou o fisioterapeuta, ou o médico, ou o enfermeiro, ou o técnico em enfermagem consegue identificar que um paciente está parado, ou seja, ele não está nem respirando, nem o coração está batendo, é hora de a gente fazer uma reanimação desse paciente, certo? Então, quando a gente vai fazer uma reanimação desse paciente, esse paciente necessariamente ele precisa ser intubado. Mas também existe a possibilidade de realizar uma intubação orotraqueal sem uma parada cardiorrespiratória, que seria a intubação eletiva. Ou seja, nós decidimos intubar o paciente porque a gente está vendo que ele está evoluindo mal, ou o nível de consciência está rebaixando, ou o esforço respiratório está aumentando, tá ok? Então, essas são as duas situações em que ocorre a necessidade de intubação orotraqueal. Belezinha? Então vamos lá. Então, qual o papel do fisioterapeuta? Dentro de ou de uma parada cardiorrespiratória ou de uma intubação orotraqueal, ou das duas coisas ao mesmo tempo, existem sempre um protocolo a ser seguido. Ou seja, cada um da equipe sabe exatamente o que tem que fazer. Ou seja, o médico sabe o que tem que fazer, o técnico em enfermagem sabe o que tem que fazer, o enfermeiro sabe o que tem que fazer, ou seja, cada um tem a sua função. E o fisioterapeuta não é diferente. O fisioterapeuta também tem a sua função na hora da intubação orotraqueal. E qual a função do fisioterapeuta na hora da intubação orotraqueal? Simples. O fisioterapeuta tem duas funções principais. Primeiro, a mais importante de todas é manter a ventilação, manter a oxigenação desse paciente antes da intubação orotraqueal, certo? Por quê? Quando vai ser realizada uma intubação orotraqueal, o paciente ele precisa ser sedado, precisa ser feito analgesia nesse paciente e às vezes precisa ser bloqueado, ou seja, feita uma medicação para que a musculatura desse paciente pare. E nesse momento em que ocorre a medicação nesse paciente, esse paciente ele para de respirar espontaneamente. Porém, ele precisa ser oxigenado, precisa ser ventilado, certo? E é a hora que entra o fisioterapeuta. É a hora que você entra, é a hora que eu entro. O fisioterapeuta intensivista entra para ventilar esse paciente, para tentar manter uma saturação periférica dentro de uma boa saturação para que esse paciente não entre em hipóxia severa, certo? Então, a primeira função do fisioterapeuta é essa. E como que nós vamos fazer essa ventilação nesse paciente? Através do AMBU, certo? Então, através do AMBU, da bolsa válvula máscara, a gente vai fazer a ventilação nesse paciente, onde, com a ajuda do médico, na maioria das vezes, o médico sempre vai auxiliar, você vai acoplar a máscara no rosto do paciente, o médico vai fazer a manobra de C, tá bom? Nesse paciente, para acoplar bem acoplada a máscara no rosto desse paciente e a gente vai ventilar, ambusar esse paciente para que a gente possa ventilar, colocar oxigênio para dentro desse paciente para que a gente faça uma hiperoxigenação. Então a gente precisa fazer uma hiperoxigenação nesse paciente antes da intubação. Mesmo que esse paciente ele esteja saturando bem, tá? Se ele esteja saturando ali 99, 98 antes da intubação, nós precisamos colocar esse paciente, se possível, saturando 100%. Por quê? Porque na hora da intubação,
na hora que for feita a medicação nesse paciente, esse paciente, como eu falei anteriormente, ele vai parar de respirar. E quando ele para de respirar, nós temos que continuar ventilando. Porém, existe uma pequena parte onde a gente não ventila, que é a hora que o médico vai procurar a via aérea desse paciente para intubar. E nessa hora que o médico está tentando intubar esse paciente, ele está sem ventilação e sem oxigenação. Então ele tem que ter uma reserva de oxigênio boa. Porque esse oxigênio vai caindo, até o médico conseguir intubar e a gente conseguir acoplar esse paciente no ventilador mecânico. Tranquilo? Por isso que é importante a gente hiperoxigenar esse paciente antes da intubação. E como a gente faz isso? Através do AMBU. Um detalhe importante, nós vamos fazer esse processo de ambusar o paciente antes da intubação se não houver um pequeno detalhe. Se esse paciente ele não for COVID. Se esse paciente for COVID, nós não vamos ambusar esse paciente. Nós vamos apenas ligar o fluxo do oxigênio lá no máximo, acoplar a máscara no rosto do paciente e deixar esse paciente respirar, normalmente sem ambusar. Porque toda vez que a gente ambusa esse paciente, a gente aumenta a dispersão de aerossóis. Tá ok? Então, é importante que quando for intubar um paciente COVID, quem vai intubar, o médico que for intubar esse paciente, tem que ser o médico mais experiente da unidade de terapia intensiva. Por quê? Porque ele tem que intubar o mais rápido possível. Porque, lembrando, nós não vamos conseguir ventilar esse paciente, nós não podemos hiperoxigenar esse paciente, porque a gente não vai conseguir através do AMBU. Então, esse médico ele tem que, de primeira, achar a via aérea, intubar e a gente acoplar esse paciente na ventilação mecânica. Outro detalhe importante, se o paciente ele não é COVID, nós podemos ambusar. E quando esse paciente é intubado, na maioria das vezes nós tiramos a máscara do AMBU, pegamos essa válvula e acoplamos no tubo do paciente. E aí a gente faz o teste para saber se o tubo está na posição correta, que a gente fala, ele não está seletivado. O que seria o seletivado? Seria quando o tubo ele vai direcionado para apenas um dos pulmões. Então ele ventila apenas um pulmão, tá bom? E a gente consegue saber isso na ausculta pulmonar. Então, intubou o paciente, tira a máscara do AMBU, acopla no tubo e ambusa ou para você auscultar ou para o médico auscultar. Então você vai auscultar os dois hemitórax. Então, auscultou aqui, tem murmúrio. Auscultou aqui, não tem murmúrio. Opa, sobe um pouquinho o tubo. Auscultou. E aí a gente tem que fazer a ausculta em todo o pulmão para saber se esse tubo não está seletivo, ou seja, não está ventilando apenas um pulmão. Tá ok? Já se o paciente ele é COVID, nós não vamos fazer esse procedimento de tirar a máscara do AMBU, colocar no tubo e fazer a verificação. Nós vamos acoplar esse paciente diretamente no ventilador mecânico. Então, intubou o paciente, colocou no ventilador mecânico e aí sim faz a ausculta e vai regulando esse tubo para colocar na altura correta, caso ele não esteja posicionado na altura correta. Tá ok? Outra coisa muito importante da função do fisioterapeuta na hora da intubação. Importante, foi identificado que vai ser intubado o paciente. Então a primeira coisa que o fisioterapeuta vai fazer é ajustar os parâmetros do ventilador mecânico. Então ele vai deixar o ventilador já pronto para receber o paciente. Ele não vai fazer esse ajuste após o paciente ser intubado, tá bom? Porque ele vai perder um pouquinho de tempo e o tempo inicial de intubação desse paciente é muito importante para a sobrevida do nosso paciente. Então, se vai ser uma intubação seletiva, tá ok? Eletiva. Se vai ser uma intubação eletiva, então a gente ajusta os parâmetros do ventilador, que tem que ser ajustado, e vamos ventilar esse paciente, tá ok? Então, essas são as principais funções do fisioterapeuta na hora da intubação orotraqueal, tá ok? Primeiro, ajustar o ventilador mecânico para que a gente possa acoplar esse paciente na hora da intubação, na hora que ele for intubado,
e manter a ventilação e oxigenação desse paciente antes da intubação orotraqueal. Belezinha? Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, ativa as notificações no sininho e compartilha com quem você acha que vai gostar desse vídeo e vai ter mais conhecimento com as informações lançadas nesse vídeo.